E vamos para a coluna do Reinaldo Azevedo, trazendo aqui o Arenão e as memórias da ditadura militar. Federação, o Arenão da ditadura voltou contra os últimos 40 anos de democracia. É claro, vamos ler juntos aqui. Ó, Arena, partido da ditadura. Tanta água passou por debaixo da ponte, não é? Incluindo a tramóia para dar um golpe de Estado. E eis que o Arenão da ditadura está de volta, agora na democracia, que sobreviveu. Por obra de quem mesmo? Ah, claro, do Supremo Tribunal Federal e daqueles que estavam no campo oposto ao de Jair Bolsonaro. Quantos foram os líderes? Deixa eu deixar grandão aqui, né, gente? Ó. Isso aqui é a coluna do Reinaldão. Quantos foram os líderes de direita que tiveram a coragem de realmente quebrar as lanças contra as tentações golpistas nos últimos 40 anos da redemocratização e nos 37 anos da Constituição? Um frentão partidário se junta com o objetivo explícito, declarado, ao menos para as elites, de pôr fim a um esboço, uma manifestação muito tímida de estado de bem-estar social rascunhado pela Carta Magna em 1988. Progressistas e União Brasil anunciaram ontem a formação de uma federação. O grupo tem o gigantismo que acomoda, por enquanto, até o risco de que tudo dê errado. É tudo muito grande. 109 deputados federais, 14 senadores, 1.343 prefeitos, 6 governadores, 953 milhões de fundo eleitoral e 197 milhões em fundo partidário, em números de 2024. Empata com PL e com PSD no Senado. No resto, os bravos serão primeiros em tudo. Cumpre notar que a federação também bate recorde em números de ministérios do governo Lula. São 4. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tem na sua conta Valdez Góes, da Integração Nacional, e Frederico Siqueira, das Comunicações. Do União, propriamente, a Celso Sabino, do Turismo, André Fufuca, do PP, comanda os esportes. Por ora, não se fala em deixar os cargos, mas a marca do Arenão de agora não nega a origem. As apologias a um golpista. A federação surge com elogios rasgados de ACM Neto, vice-presidente do União Brasil, a Bolsonaro, aquele que reuniu a cúpula do governo em julho de 2022 para impedir a realização de uma eleição e que, derrotado na urna, tentou articular um golpe de Estado, afirmou sobre o líder de extrema-direita. Bolsonaro é um personagem político com tamanho e densidade eleitoral inegável no campo da direita. Ninguém pode querer construir um projeto de enfrentamento ao PT sério, competitivo e vitorioso sem considerar isso. Tem que considerar o peso e o tamanho de Bolsonaro. É preciso dialogar. Dialogar, como se nota, com quem tentou dar um golpe, mas jamais com aquele que seria o golpeado. É uma escolha, reitero, que tem história. O Progressistas é linhagem direta do Arena, partido da ditadura, o PDS, Partido Progressista Reformador, Partido Progressista e, finalmente, o Progressistas. União Brasil era a costela do PDS, com o qual rompeu para dar luz ao que veio ser o PFL. Mais tarde vira Democratas e depois União Brasil, quando se fundiu com o que restou do PSL, que havia elegido Bolsonaro. O ministro Sabino diz acreditar que a federação ainda caminhará com Lula em 2026. Bem, não parece haver a menor chance de que isso seja assim. Tem que tomar cuidado, gente, que esses caras são os traidores, tá? Esses caras são os traidores. Bom, Dilma, Michele Neves. Vamos mandar superchat, gente. Vamos mandar contribuições e virar membros aqui do nosso canal. O Progressistas queria que o deputado Arthur Lira chefiasse o arranjo. Antônio Rueda, que preside o União Brasil, não se dá tão bem assim com Davi Alcolumbre. O presidente do Senado não topou. Rueda e o senador Ciro Nogueira, que comanda o Progressistas, vão dividir a presidência dessa multidão até dezembro e o resto eles vão ver depois. As ambições presidenciais em máquina tão vistosa, a pré-candidatura à presidência do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está lançada. Nogueira finge querer Bolsonaro, aposta todas as fichas em Tarcísio de Freitas e atua para ser o seu vice. Vai ser o quê? Há dificuldades regionais, algumas no seio das próprias legendas, vão se resolver em nome do projeto maior? A ver.
O manifesto de lançamento da federação, lido por Ciro e Rueda, não resiste a uma análise séria quando se contrasta com os votos de boa parte das respectivas bancadas no Congresso. Querem a responsabilidade fiscal e social, como votaram os valentes no caso da manutenção da desoneração do tal PERSE ou dos 17 setores. O valor pornográfico das emendas atende a objetivos tão nobres? O Arenão saúda a democracia dos últimos 40 anos? Ufa! Mas avança no bestialógico com tal desmotagnação. Sim, a democracia com estagnação. Santo Deus, a saída deles é essa. Esse choque exige uma reforma modernizadora do Estado, que será mais do que uma simples reforma administrativa. Deve promover a inovação com uso intensivo e extensivo de fórmulas avançadas de tecnologia de gestão, repensar a dimensão dos entes estatais e revisitar a estrutura de cada um dos poderes. Manter o tamanho atual e o peso do Estado é estar na contramão do progresso inscrito em nossa bandeira. É agir em detrimento da população e, sobretudo, dos que mais precisam dele. O Estado deve ser forte e decisivo na promoção da saúde da nossa gente, na educação que transformará o destino dos jovens e impulsionará a produtividade do país, na segurança e no combate à violência, que hoje atemoriza as famílias de todas as classes, e na assistência social aos vulneráveis. E, de outro lado, deve abrir espaço para que a economia do país possa florescer. O Estado não pode continuar sendo um obstáculo à prosperidade. É música para certos ouvidos. O que quer dizer exatamente? Ninguém sabe. De concreto, por exemplo, Tenci Nogueira não gosta da ideia da isenção do imposto de renda para quem recebe R$5 mil, seja compensada com uma taxação modesta dos ricos. Gostoso é escrever manifesto lastimando que o país esteja na 81ª posição do PIB per capita, mas se sabote qualquer tentativa de fazer os endinheirados pagar ao menos o imposto pago pelos pobres. Lembro das brutais dificuldades enfrentadas pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda, para taxar os fundos exclusivos e as offshores. Os bacanas acusam elevação de carga tributária. Vamos dar nome aos bois? É claro que a formação dessa federação mira uma candidatura, e há um nome hoje que está afiliado a republicanos, mas que pode atrair o Arenão, Tarcísio de Freitas. O que eu tenho falado aqui nas lives, gente? O que eu tenho falado aqui nas lives? Quem que vai ser o candidato de extrema-direita em 26? Para mim é o Tarcísio. Para mim é o Tarcísio. Tem gente ainda que está insistindo que o Kassab vai segurar a candidatura dele, que ele vai tentar de novo o governo do Estado. Eu acho que não, gente. Eu acho que a gente vai ter o Tarcísio imposto goela abaixo e o Lula vai ganhar dele, obviamente. Já está claro que parte considerável desse aglomerado toma Bolsonaro como uma das suas, digamos, referências, o que não deixa de ser atraso até em relação à criação do PDS, não é? Que ao menos tentava disfarçar a sua vertente golpista. O governador de São Paulo participou ontem de um evento do mercado financeiro e afirmou o seguinte: se você tem um problema fiscal hoje, e de fato você tem, não é nada mexendo 3, 4, 5 alavancas, a gente não bote o país no rumo novamente. E a receita está posta. A gente está falando da desindexação do salário mínimo, da desvinculação de receita, de uma reforma orçamentária, de uma reforma administrativa que realmente corte custos, retomar um programa de privatizações e de concessões. Tem uma questão do modelo mental, não é mesmo? Tem uma questão. O pessoal está querendo operar um modelo de 20 anos atrás ou de 30 anos atrás, que cabia numa determinada circunstância e hoje não cabe mais. O mundo mudou muito, os desafios são outros. Se você fosse para mim e perguntasse há um tempo atrás, um ano atrás, se seria possível o Milei cortar 5% do PIB do gasto público em um ano, eu diria, não, isso não é possível, mas foi. Eles fizeram isso lá e observe o que aconteceu. A inflação caiu e o fluxo de capital aumentou. Tarcísio dá alguma concretude ao palavreado da tal federação. A modernização é um processo de mileização da economia brasileira, como se ambas tivessem a mesma complexidade. Desindexação, no mínimo, significa o quê? A palavra significa, vale dizer, sem a correção nem mesmo da inflação. A desvinculação de receitas tem uma tradução prática:
redução das verbas de saúde e educação. No modelo Milei, a reforma administrativa significaria a demissão em massa de milhares de servidores públicos. Seria concentrada em quais setores? No caso das privatizações, quais empresas entrariam na lista de ofertas? Vocês não ficaram com a impressão, às vezes, de que a direita e a extrema-direita nunca estiveram no poder? De que modelo econômico do Brasil é uma invenção dos progressistas? Eu não estava lá. Talvez Tarcísio também tenha pregado a redução drástica das emendas parlamentares e a revisão de 650 bilhões anuais em incentivos e desonerações, e com a mesma ênfase que deu à desindexação do mínimo. Não pode propor essas coisas? Ah, Reinaldo, é inaceitável propor essas coisas? Claro que não, desde que a faça com clareza, que o candidato da federação e quem mais a ele se juntar, Tarcísio ou outro, diga o seguinte: vamos congelar ao desastre, vamos congelar o salário mínimo, vamos cortar bilhões da saúde e da educação, vamos fazer demissões em massa, vamos vender a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa, já que é o padrão Milei, não vamos mais arcar com a dívida dos estados. Chega de farra. Mas e as emendas? E as exonerações? E os juros subsidiados para alguns setores privilegiados? Calma, pessoal. Temos que começar por algum lugar. Vamos melhorar a vida dos pobres, cortando benefícios dos pobres. Parece contraditório, sabemos, mas vai funcionar. Vai que os pobres acreditem. Como diz o manifesto, temos pressa, liberando as forças vivas do desenvolvimento com um choque de prosperidade. O país do futuro chegará logo mais. Sem descartar Bolsonaro, é claro, deve-se incorporá-lo para evitar a tal polarização, não é mesmo? Que é uma coisa muito feia. Chega dessa gente que decide polarizar com golpista. A tese encontrará apoio em setores antes hostis à cultura antidemocrática, à imprensa entre eles. Hoje o golpismo virou parte do cardápio aceitável na mesa da impostura nacional. Tarcísio vai propor um aumento de 10% do salário mínimo estadual para 1.804. O projeto de lei com valor superior à inflação do último ano, medida pelo INPC, 4,77, será enviado nesta quarta Assembleia. O valor de 18,84% superior ao mínimo nacional, 1.518. Ué, mas não é para desindexar o salário mínimo? O que o Reinaldo está elencando aqui é que esses caras têm o programa do demônio e querem continuar recebendo uma mata de emenda. É muito boa essa coluna. No momento, o Reinaldo não escreveu sobre isso ainda, em que o Podemos está engolindo o PSDB. Está engolindo o PSDB. Então, o Tarcísio é um nojo mesmo, viu, Michele Neves? O Tarcísio é um nojo. A gente está vendo a reorganização da direita, tá, gente? Da extrema direita. E a gente tem que ficar atento, porque tem muito traíra, infelizmente, dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.